Sextou, galera! E é sexta-feira e o Gazeta Esportiva tá chegando. E sexta-feira é dia de qual é a música aqui? Porque temos uma geração que não conhece muito algumas músicas. Sobe o som, Pacheco. Pô, eu conheço essa música. Conhece? Ó, sem ninguém soprar, porque só eu e o diretor sabemos. Não compartilhei nem com os estagiários, porque eu tava sentindo que estavam roubando aqui. E não tem Shazam hoje, porque eu escondi o celular dele. Olha lá, quem é que canta, Bazejo? Ahá, não é? Sobe o som! Eu devia ter apostado hoje, hein, Chicão? Devia ter apostado. Me subestimaram, me subestimaram. O diretor, você, Fini, deve ter soprado Olha na lá, orelha aí, dele. quando eu erro, não tem diretor. Aí Bom. quando eu acerto, tem diretor. Hoje temos aqui, como vocês já bem viram, Marcelo Bazejo. E o místico, a lenda, Chico Lang. Chico Lang, querido. Só vive de Beatles e Rolling Stones. Chega. Eu vou pôr um dia Beatles pra ver se o Bazejo conhece. Lógico que conheço, pô. Ah, não é da Beatles e minha Rolling época e eu Stones é conheço. clássico. É, pô, Ahá também não. Ah, e a segunda música do Ahá, será que o Bazejo conhece? Põe aí, Pachecão. Essa daí, ó. Essa você já conheceu, ó. Ó como é. Essa é bonita. Essa é pra você. Conheço todas. Pô, eu cresci ouvindo Antena 1, Alfa, no carro do essa meu aí pai, eu pô. conheço. Você conhece, Chicão? Claro. Essa música é boa, ó. Pra um sextou, hein? Opa! A gente volta depois dessas dicas. Chega junto, né? Chega junto, aqui, ó. Bom, já voltamos aqui, foi rapidinho, né? E o Gazeta Esportiva começa com a grande pergunta do final de semana. Quem vai terminar o sábado como líder do Campeonato Brasileiro? O Palmeiras ou o Flamengo? E eu acho que quem terminar líder vai ser o campeão, sabia? Gente, lembra que o Verdão encara o Santos na Vila Belmiro, enquanto o Rubro Negro pega o Sport na Arena Pernambuco. Para participar da enquete, entre lá no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. Chico Lang, para você, quem vai terminar na frente? Ah, eu concordo com você. Eu acho que é o Flamengo. Eu não falei que é o Flamengo. Não, você falou, você Eu deixou falei entender. que é quem ficar na frente vai ser o campeão. Mas você deu a entender, porque eu acho que o Flamengo vai ficar na frente no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. E o Flamengo vai atacar nessas duas frentes aí. Tá. Porque o Flamengo tem mais consistência, tem mais volume, tem mais, vamos dizer assim, dá mais liga que o Palmeiras, né? Tem jogadores mais experientes, caros, né? Os mais caros do Brasil. Olha como tá a classificação, gente. Então, por isso que eu acho que o Palmeiras é um time que também tem grandes jogadores, mas não estão à altura do Flamengo. O Flamengo está em outro patamar, está um patamar acima, né? Isso não quer dizer que ele não vai ser campeão ou vai ser campeão, mas que determina. Para você é o Flamengo? Para mim é o Flamengo. Bazejo? Olha, eu acho que nessa rodada especificamente nada vai mudar. Os dois times vão vencer os seus jogos e o Palmeiras por ter uma... Não tem essa hipótese, O Bazejo. Palmeiras por ter uma vitória a mais vai continuar na frente. Então pronto, então é o Palmeiras. É isso. Então tá bom. Já foi aqui em cima do muro, né? Não pode. Aqui ou é Palmeiras ou é Flamengo. Jogos fáceis para os dois times. Os dois têm a obrigação de ganhar. Exatamente. Né? Capital Paulista recebe nesse final de semana grandes nomes que fizeram história no tênis. E o repórter Alexandre Silvestre foi bater um papo com os participantes do torneio. Tênis veterano de altíssima qualidade nesse final de semana aqui em Sampa, no Clube Hebraica, a primeira edição da Legends Tennis Cup, envolvendo lendas do tênis sul-americano que não vieram para a brincadeira. Todo sul-americano, todo jogador de tênis, deporte individual, quiere ganar, tiene ese ego de querer competir, de querer ganar, no gusta perder. Algo que llevamos dentro, algo que siempre vive con nosotros y algo que siempre tenemos ahí, siempre está latente. Está claro que ahora es un poquito más relajado. Esa competición que nós llevamos dentro no se va nunca. Siempre está con mucha vontade de ganhar, siempre fica nervioso antes do jogo de saber como que
a gente vai jogar. Espírito competitivo, não tem jeito. A gente quando entra em quadra, por mais que a gente é amigo, tô me aposentada, quando bate a competição, todo mundo quer ganhar. Nicolás Almagro chegou a ser nono no ranking mundial. O espanhol furou a bolha sul-americana nesse torneio inédito aqui no Brasil. Super bem-vindo mais uma vez. Muy motivado por poder estar nuevamente aquí en San Paulo después de tanto tiempo sin poder visitar, después de las grandísimas experiencias que yo tuve acá, con esos títulos que conseguí tanto en Sauípe como aqui em São Paulo. A Argentina se faz presente em quadra para o bem da rivalidade. Hermanito Davi Nalbandian, que alcançou enquanto profissional o posto de terceiro melhor do mundo. O chileno Nicolás Massu, bicampeão olímpico, também veio. Tititi, lelele, viva Chile! Mais um Nicolás, esse aí é o Lapente, ídolo equatoriano. Bateu sexto lugar quando jogava profissional. A raça uruguaia não poderia ficar de fora. Pablo Cuevas, ex-número 19 no circuito mundial, sangue na veia, apesar da fala mansa e da simpatia. Acho que vai conectar com tudo aí dentro da quadra, com emoções boas, com alguns recuerdos de dizer o porquê deixei de jogar isso. E o brazuca dessa brincadeira fica por conta do Bruno Soares, 6 vezes campeão, jogando duplas em torneios de Grand Slam, os mais importantes. Esse evento aqui só tem casca grossa, não tem ninguém, tudo top 10, campeão de Grand Slam. Então, assim, na verdade é um grande privilégio, como representante do Brasil, ter a honra de recebê-los e ter a honra de ser o brasileiro representando a nossa bandeira aqui com todos eles. Acho que assim, vai ser correria para tudo quanto é lado. Nossa! Torneio só de fera, hein? Só pesado esse torneio, hein? Torneio pesado, torneio que com certeza vai chamar, né, um grande número de público, né? Um grande público que vai ver esses grandes tenistas aí que fizeram a história do esporte, né? Agora, uma coisa que eu queria ressaltar, Mia, é o seguinte, é como o tênis cresceu nos últimos anos no Brasil, nos últimos 10 anos. O que você vê hoje de quadra de tênis espalhada pelo Brasil é uma coisa enorme. Onde você jogava futebol naquele campo de terra, os caras colocaram uma rede e jogam tênis ali mesmo. Quer dizer, é uma forma de você mostrar que onde se praticava futebol, hoje se pratica tênis também. E outra coisa, nas escolas, né, nos grupos escolares, né, nos clubes, né, os clubes sociais, todos eles estão introduzindo o tênis. Eu, particularmente, acho o tênis um esporte magnífico, né? Porque é onde o cara ganha personalidade, que é ele contra o outro, né? É um esporte individual. Legal. A votação do Troféu Mesa Redonda termina amanhã, então não dá para adiar mais. Agora você tem que votar e ajudar a montar a seleção da temporada na nossa grande festa. Vamos conferir a opinião de mais um telespectador. Eu vou com a Arrascaeta do Flamengo. Por quê? Porque ele é diferenciado, ele joga joga bem. Bom, joga muito. E aí, Marcelo Bazégio, pergunto para você, vou fazer rapidinho, vamos lá. E para você e para o Chicão. Tá. Algumas posições. Goleiro. Goleiro? Eu vou de... Putz, difícil essa, hein? Me pegou desprevenido. Poxa vida! Mas eu vou de Everton. Chicão. Eu vou de Rossi, Flamengo. Lateral direito. Mateuzinho do Corinthians, para mim. Bazégio. Eu vou de Danilo. Lateral esquerdo. Reinaldo. Mirassol. Reinaldo do Mirassol. Unanimidade, né? E técnico também, já adianto. O Rafael Guanais tem que ganhar esse prêmio. Melhor técnico do brasileiro. Técnico, Chicão. O Rafael Guanais é uma boa lembrança, mas eu fico com o Abel Braga. Abel Ferreira. Tá bom. E vamos lá, atacante. Atacante Vitor Roque, né? Eu vou de Caio Jorge, que briga pela artilharia com a Arrascaeta do Brasileirão, do Cruzeiro, jogando muita bola. Mas o Vitor Roque é o melhor atacante do Brasil hoje, hein? Verdade. Sem dúvida nenhuma. Amanhã acabam as votações, então você tem até hoje para votar. Tem o concurso cultural também que você pode participar, tá bom? E ganhar uma camisa do seu time.
Amanhã, 13h, tem seleção brasileira em campo contra Senegal no Emirates Stadium em Londres. Vamos conferir a provável escalação do técnico Carlo Ancelotti. Olha lá, Ederson no gol, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães, Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo. A seleção brasileira treinou hoje no estádio do Arsenal, que amanhã vai estar cheio. Os 60.700 ingressos que foram colocados à venda estão esgotados. Olha que jogão! E o técnico Carlo Ancelotti revelou hoje a inspiração na seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de 94, que justamente tinha os nossos colegas e comentaristas Miller e Paulo Sérgio. Vamos assistir a declaração do treinador? A história da última vitória do Brasil na Copa do Mundo ha estado focalizada na defesa. Um equipo muito sólido, que não gostava muito o jogo, também se tinha qualidade individual fantástica. Eu lembro o último Mundial 94, quando a equipe não gostava muito, mas era muito sólido, com doble pivote, com equipo muito cerrado atrás, com duas linhas muito juntas e depois com Romário e Bebeto na frente para marcar a diferença. Eu acho que é um aspecto muito importante também para o próximo Mundial. Uma defesa sólida ajuda os jogadores de qualidade a marcar a diferença. E por o feito que temos muitos jogadores de qualidade, defender bem é um aspecto fundamental. Bom, e aí, Chicão, você concorda que uma defesa sólida é a solução para essa seleção brasileira? Eu sou suspeito para falar, porque eu adoro o sistema defensivo, né? Eu gosto muito. O Tite fazia bastante. O Tite fazia muito disso, ele defendia, mas atacava bem também, né? E o Ancelotti também. Tanto é verdade que essa seleção de 1994, ela defendia com 8, atacava com 2. Só o Bebeto e o Romário lá na frente. E o meio campo era formado por Mauro Silva, Dunga, o Mazinho e o Zinho. O Zinho e Quer dizer, eram 4 volantes para jogar, né? 4 caras plantados ali na frente da zaga, não passava nada, nem pensamento ali. Então, quer dizer, era um time retranqueiro, e eu acho que esse aí é o esquema do Lancelotti. Ele vai fechar a casinha e vai para cima dos adversários na base do talento do jogador individualmente, né? A seleção de 2002 também era assim? Era com o Ronaldo e o Rivaldo atacando, é isso? Não, 2002 era um pouco mais ofensiva, né? Um pouco tinha mais. Tinha o Ronaldinho Gaúcho, Cafu descendo para a direita, Roberto Carlos pela esquerda. Era outro patamar, né? Não dá nem para comparar as duas seleções. Mas em termos de conquista, as duas foram campeãs, né? É isso aí. Você gosta disso, Basérgio, desse estilo? Olha, eu gosto mais de lateral que apoia, que gera superioridade numérica no campo de ataque. O Militão dificilmente vai passar do meio campo, porque é um zagueiro de origem improvisado na direita. É claro que o Militão já se acostumou a exercer essa função de lateral, tanto no São Paulo quanto no Real Madrid. É um jogador de confiança do Ancelotti. Eu acho que até por isso, pela sua versatilidade, ele já está garantido na Copa. Pode jogar de zagueiro, pode jogar de lateral. Mas, particularmente, eu prefiro aquele lateral que chega de surpresa, vai na linha de fundo, aquele lateral de chegada, que o Brasil está tendo bastante dificuldade de ter hoje, né, à disposição. Ninguém sabe quem serão os laterais convocados para a próxima Copa do Mundo. Depois de Cafu, amigo, não veio ninguém. Amanhã, 21h, tem clássico entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Esse jogo deveria ter sido disputado em julho, pela 13ª rodada, mas precisou ser adiado por conta da participação do Verdão na Copa do Mundo de Clubes. E a torcida do Peixe esgotou os ingressos para o duelo. Vamos ver a escalação do técnico Juan Pablo Vojvoda em campo. Olha só. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Luan Pérez, Zé Ivaldo e Souza, William Arão, Zé Rafael, Vitor Hugo, Barreal, Neymar e Robinho Júnior. É o melhor que ele tem, né? Para pôr em campo, né? A força total, Marcelo. Chico, é a força total, mas essa força total é insuficiente para bater de frente com o Palmeiras. O Neymar já não é mais o mesmo, o Robinho Júnior tem potencial, mas ainda está muito no início da sua trajetória como atleta profissional.
Zé Rafael em decadência, com todo respeito, grandíssimo jogador, mas já se encaminha para a reta final de carreira. William Arão, idem. Então eu vejo o Santos com muitos problemas. O Igor Vinícius, por exemplo, foi um atleta que saiu basicamente sem qualquer prestígio do São Paulo. Então o Santos com muitas dificuldades e eu sou bem pessimista em relação à permanência da equipe na Série A. A gente torce para que o Santos permaneça, né? Porque é o Santos, afinal de contas, mas eu tô achando que a vaca vai pro brejo. Mas aí tem que entrar em campo a raça, a garra, o espírito de luta, a vontade de vencer, de tirar o Santos dessa situação. Quer dizer, esses jogadores também precisam se tocar, né? É tudo ou nada. É tudo ou nada. Eles têm que botar em campo a vida ali. Mas será que há espírito coletivo, Chicão? Porque o Neymar, quando é substituído, reclama com a comissão técnica. Aí sai notícia de que ele pediu desculpa pro Vojvoda e ele faz questão de negar esse pedido de desculpas. Ai, que chato. Então, a situação tá bem complicada dentro e fora das quatro linhas. O Neymar tá numa fase, Michele, que eu vou te contar uma coisa, dá tudo errado para ele. É um negócio impressionante. A torcida Até no pôquer ele perde. Sabe que a torcida do Santos compareceu hoje ao treinamento, né? E a gente vai ver como que foi essa participação. Eu acho que é a hora de apoiar, né? Não de pressionar, porque sob pressão eu não acho que vai dar certo, não. Acho que tem que ser no apoio. Mas nessas horas a torcida uniformizada é fundamental, né? Porque eles ficam que nem os loucos gritando na arquibancada. Isso e tá o certo, time, tem que apoiar olha, mesmo. se espera naquela maravilhosa, vamos dizer assim, entusiasta, né? E eu gostei do... Força que a torcida dá. E tá certo, a torcida santista tem que ser respeitada, inclusive a uniformizada. Agora, tudo tem que ficar dentro do campo. É a jovem. Não pode sair do campo. Se perder, paciência, né? Tem sim. outros jogos ainda para se reabilitar o Santos. Não é o fim do mundo se perder para o Palmeiras. E calma também, não é o fim do mundo se cair para a segunda divisão, ué. Pro Santista é sim. Não, mas o Corinthians já não caiu? O Palmeiras já não caiu? 2 rebaixamentos consecutivos. Acontece, aí na faz Série parte A. do jogo. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito legal, muito válido apoiar, tem que apoiar, e é isso que o time precisa. Desse apoio até o final. Mas se o Santos cair agora para a segunda divisão, não volta mais. Vai ser muito difícil. Volta, Chicão. Essa O crise Santos é que muito tá grande tendo para lá. ficar na segunda. Não sei não. Tá faltando investidor, tá faltando estrutura. Só o CT Rei Pelé está caindo aos pedaços, apesar da reforma que fizeram lá. Enfim, foi só uma garibada, né? A gente foi agora uma abre reforma profunda. o nosso telão para conversar com o repórter José Paes, que está na Academia de Futebol. Boa noite, Zé. Você já tem aí a escalação do Palmeiras? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, pois é, temos um provável Palmeiras para esse super clássico de amanhã, 9 horas da noite, lá na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha na tela aí, tela na tela para vocês acompanharem comigo o possível Palmeiras nessa partida de amanhã, que deve ter o Carlos Miguel no gol. Um sistema de 3 zagueiros, com o Bruno Fux, com o Murilo, também com o Mikael, no meio de campo o Kelvin de um lado, Jefté, jogador contratado recentemente do outro, ali na ala esquerda, no meio de campo o Aníbal Moreno com o Rafael Veiga, de repente fazendo uma função de segundo volante, com o Felipe Anderson um pouquinho mais adiantado, lá na frente o Maurício e o Flaco Lopes. Pois é, Flaco Lopes hoje defendeu a seleção da Argentina no amistoso contra Angola, lá em Luanda, capital da Angola. O Flaco Lopes entrou no finalzinho desse jogo, a Argentina venceu esse amistoso 2-0, teve gol do Lautaro Martinez com passe do Messi. Teve gol do Messi, o Messi muito exaltado lá em Angola. E aí, depois dessa partida, então, Flaco Lopes pegou um voo fretado,
está vindo aqui para o Brasil, está vindo aqui para São Paulo, chega amanhã aqui no Brasil, vai ser reavaliado, claro, pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras para saber se ele tem condições de defender o Verdão nessa partida que é muito importante aí na caminhada do Palmeiras, que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai ter muitos desfalques nesse jogo, não vai ter o Gustavo Gomes, não vai ter o Sousa, os dois defendendo a seleção do Paraguai, tem 3 jogadores defendendo a seleção do Uruguai, o Facundo, tem o Emi Martínez, tem o Piquerez, tem o Vitor Roque com a seleção do Brasil, tem 2 atletas suspensos também para essa partida, o Alan, por exemplo, não vai jogar, está suspenso, o Andréas Pereira também suspenso, então o técnico Abel Ferreira tendo que juntar o que tem para ir para esse jogo diante do Santos, mas tem uma equipe muito forte de jogadores experientes, jogadores que já foram campeões com essa própria camisa aqui do Palmeiras, o caso do Murilo aí, jogador super experiente, um dos pilares desse time do Verdão, então tem como montar um bom time sim, para tentar um bom resultado lá amanhã, lá na Vila Belmiro, porque o Flamengo também entra em campo, então o Palmeiras nessas 2 frentes, se dividindo no Campeonato Brasileiro e também na Conmebol Libertadores, a grande final da Libertadores no final desse mês agora, no dia 29 de novembro. Devolvo para vocês, sigo aqui na Academia de Futebol, daqui a pouco a gente volta para falar mais desse Verdão, que tá aí no Brasileirão, né, Michele? Será que vai dar para o Palmeiras ser campeão? Sei não, hein? Devolvo para vocês aí. Acirradíssimo esse Brasileirão que tem uma das maiores médias de público da história, né? Uma média de 25.400 pessoas por jogo. Eu acho que vai bater o número histórico aí esse ano. Esses 8 desfalques do Palmeiras, Basejo, para você, complicam de certa forma a equipe contra o Santos? Não tem como falar que não há um impacto, né? Quando você não pode contar, por exemplo, com o Alan, quando você não pode contar com o Vitor Roque, a gente está falando de 2 dos principais atletas do time do Palmeiras, que vem fazendo a diferença, vem desequilibrando jogos, mas eu acredito que ainda assim o Palmeiras tem jogadores suficientes para vencer o Santos com autoridade, e não só na individualidade desses jogadores, mas também na força coletiva, né? Muito se fala que o Flamengo tem um elenco melhor do que o do Palmeiras, e eu concordo. Mas o Palmeiras eu vejo um coletivo muito mais forte do que o do Flamengo. Pela longevidade do técnico Abel Ferreira, pela identidade muito bem estabelecida, é um trabalho muito mais longevo. Então eu acredito muito nesse time do Palmeiras, é um time muito consistente e que não se dá por vencido, né? Quantas viradas já foram protagonizadas. O Palmeiras é o time da virada. Eu vou de Verdão até o fim, acho que o Verdão dificilmente vai perder esse título brasileiro. Eu vou de Flamengo. Eu vou de Flamengo porque não é porque eu sou corintiano que quero tirar um sarro do Palmeiras. É o seguinte, é porque o Flamengo, na verdade, ele é o time mais, ele tem jogadores mais experientes. Além de grande técnica que eles têm a experiência, têm a vivência. Quase todos são jogadores de seleção, né, em seus países, então isso pesa na hora de você decidir um título, né, uma reta de chegada como essa. Agora, o Palmeiras também tem grandes jogadores. Eu acho que o Palmeiras tem um ele grande tá treinador, embalado. tem um grande treinador também. Tem um grande treinador. O Palmeiras está embalado, Mi. Tá. Mas não quer dizer que isso aí pode dar o título para ele, não. Então vamos pro palpitômetro, pro jogo de amanhã na Vila Belmiro? Quem começa esse Santos e Palmeiras na Vila Belmiro é ele, Chico Lange, querido. Muito obrigado. Chico Lange, lindão. Muito obrigado. Vai, Chicão. Muito obrigado. Eu vou de Neymar Futebol Clube. Amanhã dá 2 gols de Neymar, 2-0 pro Santos. Ô, louco! E vai chover muito. Neymar vai tirar a barriga da miséria amanhã. Olha lá, e aí, Marcelo Vazérgio? 3-0 Palmeiras. Ué! Para a alegria de Lucas Passoli na nossa redação. Pro meu palpite aqui da Palmeiras, 2-1 pro Palmeiras. Vai, vamos pôr um gol aí pro Neymar? Quem sabe? E o José Paz? Fala, José Paz, seu palpite. Excelente palpite, Michele. Parabéns. 2-1 Palmeiras. Você me copiou, Zé. Não pode. Tá vendo? 2-1 Palmeiras. E da Verdão? Verdão na liderança. Chico Lange. O Zezinho falou 2-1, lógico, ele está em frente à academia do Palmeiras fazendo tem que ser precavido. uma reportagem, vai falar que não dá Palmeiras.
Bom, a gente vem falando muito dos desfalques do Palmeiras para o duelo de amanhã, mas o Flamengo também tem problemas. Então a gente vai conferir os atletas que estão fora. Tá. Vamos lá. Tá fora o Arrascaeta, tá fora o Vinha, tá fora, Baségio, o Varela. Mas por que essa empolgação Tá toda? fora, porque eu tô torcendo para que o Flamengo te fez? Não, porque eu tô torcendo para um time paulista ficar na frente e ganhar em Brasileirão. Tá fora o Alex, o Danilo, o Alexandro, né? O Carrascal também, o Plata, estão cumprindo convocações, porque é um time de uma seleção o Flamengo, né, gente? Vamos combinar? Além desses 7, o rubro-negro também tem como dúvidas o Pedro, Alan, Jorginho e Léo Ortiz. Então, assim, o Flamengo também vai com um monte de desfalque contra o Sport, mas lembrando que o Sport, gente, está com 17 pontos, já está rebaixado, é o último time. Então, assim, mesmo com todos esses desfalques, você acha que isso vai impactar de alguma forma? Não, né, Baségio? Não, eu acho que não impacta, são desfalques importantíssimos, muitos desses atletas são titulares incontestáveis do técnico Felipe Luiz, mas a gente está falando do Flamengo, que vai enfrentar um esporte combalido, né, Chicão? Já rebaixado, morto. já largou o campeonato. Então eu vejo o Flamengo franco favorito, mesmo com todos esses desfalques. Eu acho que só um milagre tira essa vitória do rubro-negro carioca. Concorda, Chicão? Não, claro, concordo plenamente, porque afinal de contas o Flamengo, mesmo desfalcado, é uma seleção, né? É uma seleção sul-americana. Aquele negócio de mala branca, tipo, adianta alguém mandar uma mala branca para tentar ganhar do Flamengo? Não, né? Ah, não adianta. Porque eles ganham muito bem, né, Michele? Não adianta, né? Eles ganham muito bem, tem um salário muito Nem alto, pode, né? viu? Então aí não vão aceitar de jeito nenhum. Tem cara que ganha em euro lá. Olha, mala branca pro esporte Não, pode até mala rolar. branca pro esporte é o que eu tô falando. Agora, Pode também, né? uma coisa é O tentar esporte fazer pode com que eles uma vençam. mala de Um incentivo. de peso, de pesos para ele que Não, eles não, aceitam. não dá para dar um incentivo. Não, até dá, né? Nos Não bastidores pode, né? a gente não sabe o que rola, mas quem disse que o esporte vai conseguir vencer o Flamengo? Não, isso eu acho, nem com muito incentivo. É difícil, né? O Flamengo é uma seleção, Um assim. bando de jogador morto lá no esporte não vai fazer diferença. Bom, olha que legal, gente. A Fundação Casper Libero recebeu ontem um torneio de Tetris. Isso mesmo, aquele jogo que faz sucesso há décadas e que é super viciante, né? Eu amo Tetris. E o José Paes conferiu a disputa bem de pertinho. Muitos de vocês aí do outro lado da nossa tela cansaram de fazer uma telinha um pouco menor, é bem verdade, exatamente o que essa galera das imagens de agora tá fazendo, quebrar a cabeça jogando Tetris. Frita bastante, uns 10 minutos ali, o cérebro já tá derretido. Criado em 1984, o joguinho eletrônico consiste basicamente em encaixar formas que caem do alto da tela para formar linhas horizontais completas que desaparecem e dão pontos. A partida termina quando a pilha de peças atinge o topo do visor. O game é uma febre no Brasil desde os primeiros anos de criação e tá tão encaixado na rotina dos brasileiros que o país é o que mais consome Tetris no planeta. Essa conexão toda, inclusive, fez com que 50 mil pessoas disputassem 8 vagas na finalíssima do Campeonato Nacional de Tetris. E a grande decisão desse campeonato, com os 8 melhores do Brasil, aconteceu exatamente aqui, no escadão da Fundação Casper Libero, e reuniu uma multidão de espectadores. A galera foi à loucura com os shows e com a qualidade dos jogos. Foram 6 partidas até o confronto final entre o Félix Galeano e o Felipe Ferreira. A gente treinou junto na mesma sala, então eu acostumei a jogar de uma forma que eu não estava sozinho na sala. Então isso ajudou bastante para chegar nesse momento e conseguir manter a concentração. Como aqui se tratava de um torneio de duelos 1 contra 1, os jogos eram por tempo e cada jogada valia uma quantidade específica de pontos. Melhor pro Galeano, que venceu a decisão para ficar com o título e garantir vaga no Mundial de Tetris em Dubai, no mês que vem. Minha mão já estava suando, estava tremendo, eu comecei a errar muito. Mas acho que como estava eu e ele nervoso, acabou que deu uma nivelada. Passaporte tá em dia? Tá em dia, eu tirei só pra isso, não tinha ainda. Tan, 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 tan,
Você jogava Tetris, Bazeja? Não jogava, Mi, não jogava. Já joguei outros tipos de jogos, mas esse não. Ontem eu fiquei acompanhando. Fiquei acompanhando, assisti, grande evento. Você já jogou Tetris, Chicão? Já joguei Tetris, mas é verdade para você, eu gosto mais de jogo assim eletrônico do PlayStation. Ah, é? É. Eu não. Porque o PlayStation tem uma variedade de táticas para você usar, né, nos jogadores. E essas táticas você aprende futebol também, né? Quer saber é um qual jeito que de aprender. eu mais gosto de todos? Amo Tetris e o Mario do Game Boy, Super Mario Bros, Mario Land, sei lá qual que é, aquele que tem a precisinha que ele fala Oh, Daisy! Adoro. Só que eu chego na última fase, deixa eu contar. E eu não sei passar do chefão do avião. E aí eu tenho que chamar meu filho, porque o menino passa. E eu não consigo passar. E é preto e branco o jogo. A queda garotada, né? Garotada passa. A queda de desempenho do... E esse nem sabe, o Baseado nem sabe o que é Pac-Man. O Trio Gin levantou na Fiel o debate que está na hora de recolocar Guinegão entre os titulares. Em 10 jogos, né, como titular, ele fez 5 gols, deu 2 assistências e foi decisivo na Copa do Brasil. Aí o garoto perdeu a vaga quando o Memphis e o Yuri Alberto se recuperaram e voltaram para o time contra o Santos. Aí nos últimos 5 jogos, os dois marcaram 1 gol cada. E aí, eu pergunto, quem merece ser titular, Chico Lang? Olha, apesar dele ter 18 anos ainda, é muito jovem, né? Tem talento, tem um futuro brilhante, mas ele tem que ser humilde também. Ele tem que entender o seguinte, que o Yuri Alberto e o Memphis são melhores do que ele, até por causa da experiência que eles têm, né? O Yuri Alberto campeão pelo Corinthians agora, em cima do Palmeiras, Campeonato Paulista, o Memphis também subiu na bola, fez todo aquele circo, enfim. Eles têm uma vantagem sobre ele, que é a experiência e a idade. Mas, sem dúvida nenhuma, o Guinegão tem que ser titular no próximo jogo do Corinthians contra o São Paulo, porque ele vai arrasar o São Paulo, arrebentar o São Paulo. 3 gols de Guinegão, lá, Sérgio. O Corinthians ele tem essa possibilidade por causa da suspensão do Rodrigo Garro. Sem o Rodrigo Garro, uma vaga no meio-campo está em aberto. E aí precisa ver o que o Dorival Júnior está pensando para o clássico. Joga o bidon, né? Joga o bidon. Joga o bidon mais avançado, recua o Memphis para a entrada do Guinegão para atuar ao lado do Yuri Alberto. É uma possibilidade. Mas o Memphis tem se acostumado a atuar mais próximo do gol. O que seria melhor para o holandês, que já tem enfrentado muitas críticas, tem deixado a desejar, não consegue ter o mesmo desempenho, por exemplo, que ele tem na seleção holandesa. Então, será que compensa recuar o Memphis para atuar no meio campo? Será que mantém o Memphis como dupla de ataque do Yuri Alberto? Nesse caso, mantendo o Memphis no ataque, pior para o Guinegão. Recuando o Memphis, melhor para o Guinegão, que aí ele atua mais à frente com o Yuri Alberto. Eu acho que essa é a melhor possibilidade para que o jovem entre no time titular do Corinthians no Clássico. Olha, Bacejo, o Memphis tem que jogar como ele atua na seleção holandesa. Tem que deixar ele jogar entre linhas, lá na frente, no ataque. É ali que ele é bom, porque ele perdeu aquele arranque que ele tinha quando era jovem, 10 anos mais moço. Ele tinha um arranque, ele tinha uma velocidade impressionante, ninguém pegava o Memphis. E ele tinha um corpo avantajado, né? Então ele levava no peito os caras. Hoje ele não faz mais isso, ele não consegue fazer. Tem problemas no joelho, como todo, né, atleta em final de carreira tem. Então ele tem que tirar, para ter um final de carreira digno, ele tem que jogar mais perto do gol. Chico Lang. Mas aí eu acho pouco provável que o Guinegão então entre nesse esquema, porque ter Guinegão, Memphis e Yuri Alberto como trio de ataque, eu acho que o Dorival Júnior dificilmente vai apostar isso aí. Deixa o Guinegão correr pelo Memphis. Deixa eu dar uma informação para vocês. Acabou nesse momento Holanda contra Polônia. E sabe qual foi o placar? Quanto? 1-0. Para quem? Para Holanda. 1-1 foi o placar. 1-1. Quem fez o gol? E sabe quem fez o gol da Holanda? Memphis. Olha lá. Ele tá quase um Ramos Rodrigues, que joga pela seleção Acho que da Holanda. Classificado a Holanda para... E bota a culpa nos companheiros, né? Porque quando perguntam para ele por que ele não joga no Corinthians o que ele joga na Holanda, ele fala, na Holanda a bola chega. Aqui muitas vezes eu tô bem posicionado e a bola não chega para mim. Não é verdade? Será? Agora, será que esse tipo de declaração não faz com que ele perca o bom relacionamento com os companheiros do Corinthians? Sei lá, Basérgio, mas também, como que ele faz um monte de gol lá na Holanda e aqui não faz gol?
A bola lá porque chega ele joga redonda. errado aqui, Mi. Acho que aqui a bola chega mais quadrada para ele. Chega mais quadrado e ele joga errado. O Dorival tinha que arrumar um esquema em cima do Memphis. Porque o Memphis é o melhor jogador do Corinthians, é o Memphis. Né? Encaixar ele no lugar certo. Eu acho que tem jogadores que você tem que falar assim, amigo, onde é o melhor lugar aqui para você, que você faz gol? Ah, é aqui? É Então isso eu aí. jogo aqui, igual É o isso Romário jogava. É O isso Ronaldo jogava. Bom, mas eu não sou técnica, né? O Corinthians tem 42 pontos no Campeonato Brasileiro e precisa reagir na reta final da competição. Mas para dar uma arrancada, o Timão vai precisar superar uma sequência que foi negativa no primeiro turno. Nenhuma vitória contra os 5 últimos adversários. Pois é, o Corinthians perdeu para o São Paulo, empatou com o Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza e perdeu para o Juventude. Dá para acreditar? Agora, claro que com mandos invertidos, o Timão enfrenta justamente esses adversários e tenta aí embalar antes da semifinal da Copa do Brasil. Será que dá? Será que dá? Eu acho que dá. O Corinthians Vamos vai ver vencer. 1 a 1? Dá Não, para ver vamos 1 a lá. 1? Dá para pôr, diretor, para a gente ver 1 a 1 e fazer a análise? E vamos fazer a conta? Tipo, 3 pontos, 1 ou nada? Vamos lá, contra o São Paulo, o Corinthians ganha, perde ou empata? Ganha, o São Paulo é freguês. Eu acho que tem boa chance de ganhar, porque o São Paulo todo remendado, o jogo é na Neoquímica Arena. Vou botar 1 ponto, eu vou pôr que empata. Contra o Juventude, o Cruzeiro, acho que vai perder. Cruzeiro ganha. Pois que perde. Você, O Basésio? Cruzeiro está preocupado com o Campeonato Brasileiro. Contra o Cruzeiro, você acha que ele ganha? Não, Ou contra o Cruzeiro, o Corinthians perde e o Cruzeiro ganha. Eu também pus isso, pus 0. Eu botei 3 pro Corinthians. Boa. Agora contra o Botafogo. Ai, acho que perde também. Botafogo é freguês do Corinthians. Toda vez que o Botafogo vem aqui, eu ele vou pôr perde. um empate, só para não pôr que perde, vai. E contra o Fortaleza. Vixe, tem que ganhar. A Fortaleza ganha. Jogar lá no Ceará nunca é fácil. Tem mais um? Tem mais um mesmo ainda, lá ó. o Corinthians ganha. Juventude, vou pôr Corinthians Aí ganha. sim, Aí 3 sim. pontos. Pra mim deu 6, 7, 8 pontos. E pra vocês? 8 pontos também. E pra você, Chico? 3, 6... Ah, pro Chico deu 15. 9... Quase. 9 e 6, dá 15 pontos. Falei, pô. Ai, ela, tá vendo? Ó, bom, E classifica para Libertadores. com 8 pontos classifica pra Libertadores? Classifica com 15 a Hein? mais, Mas- classifica. não, 15 não vai dar, Chico. Vamos ser realistas. Ah, vai dar sim. é Eu isso, acredito Chico? até o fim. Eu acredito até o fim. O Corinthians, não menosprezem o Corinthians. O São Paulo abriu as portas do CT da Barra Funda hoje para a imprensa. Tan, tan, tan. Vamos conferir o que aconteceu de mais importante na atividade do Tricolor. A bruxa continua solta no São Paulo. Se não bastasse o Oscar internado num hospital, cuidando do coração, e o Enzo Dias, que passou por cirurgia nessa semana para correção de uma hérnia inguinal, o Lucas Moura voltou a sentir dores no joelho e não participou do treino aberto de hoje aqui no CT da Barra Funda. Em compensação, pintou uma grata surpresa no coletivo entre os profissionais do São Paulo e a turminha do Sub-17. O Luciano viu de camarote, o Caleri não. Estava ocupado no campo de cima. Muricy Ramalho e Milton Cruz, jogando conversa fora, quase perderam a cena. Acontece que um jovem chamou a atenção na atividade dessa manhã. Não estou falando da criança brincando de bola no gramado antes da entrada dos adultos. Na ausência de centroavantes, machucados ou em recuperação, o artilheiro tricolor do Sub-17 na atual temporada, Breno, recebeu uma oportunidade. Além de conselhos do Crespo, quer professor melhor que esse? Ex-goleador nato, magrão, comprido, cabeludinho, bate com as duas pernas, adolescente de tudo, 16 aninhos de idade, passou pelo Palmeiras, mas pulou o muro em 2023. Demorou um pouco para se achar. E não é que o camisa 9 da base foi para a rede? Breno tem muito que aprender ainda. O treinador argentino conversou bastante com ele. O destino quis que o garoto marcasse um gol de oportunismo num raro treinamento aberto. O próximo jogo do Tricolor, depois da data FIFA, é fora de casa contra o Corinthians. Quinta-feira da semana que vem. Vai que? Não custa sonhar, né? Sentar no banco ou ao menos ser relacionado no time de cima pela primeira vez na vida, porque no mínimo, iluminado, o Breno
parece ser. E aí tem uma última notícia chegando, né, Bazejo? É isso, Mil. São Paulo anunciou há pouco mais um lesionado. Agora o Arboleda sentiu a posterior da coxa esquerda, realizou exames de imagem. Mais um atleta fora. Dificilmente vai enfrentar o Corinthians. O São Paulo com 13 desfalques no departamento médico. É uma coisa de louco. Ninguém entende o que está acontecendo no São Paulo. E a diretoria vai ter que trabalhar aí durante as férias para reformular esse departamento médico, otimizar processos, rever o quadro de funcionários. Você acha que é desgaste físico? Você acha que há uma defasagem no departamento? Tem muitas lesões, por exemplo, uma ruptura de ligamento cruzado do joelho. Não é culpa do departamento médico. E demora isso acontece, mesmo, né? Isso acontece, é uma lesão traumática. Agora, lesões musculares, a maioria delas é possível você prever, é possível você evitar. Hoje você tem diversas ferramentas que apontam o desgaste do jogador, qual é o risco de lesão desse determinado atleta se ele entrar em campo, e isso todos os clubes têm. Então, por que é que no São Paulo, toda semana, só essa semana, 3 lesionados, 3 notícias de jogadores lesionados? Por que é que isso não acontece nos outros clubes? Fala-se muito, o Palmeiras joga em grama sintética, a grama sintética aumenta o risco de lesão. Mas por que é que então que no Palmeiras há uma decorrência de lesões muito menor do que no São Paulo? Será muito que é o complicado. Tipo de treinamento? É muito complicado. Eu não sei se é a preparação física, se é o departamento médico. Eu sei que algo precisa ser revisto no tricolor, pensando na próxima temporada, porque não há como você julgar o trabalho de um treinador, sendo que ele não tem 13 atletas à disposição, sendo muitos deles titulares absolutos da equipe. Olha, vou dizer uma coisa para você. Está na hora do Júlio Casares aparecer. Está na hora dele aparecer. Quero explicar isso aí? Chega de tirar foto com o padre na rede social, imitar Silvio Santos na rede social. Ele tem que ir, nada contra o Silvio Santos, pelo amor de Deus, é o maior comunicador do Brasil, mas imitado pelo Júlio Casares é horrível. Né? Então, quer dizer, ele não tem que fazer esse tipo de coisa. Ele tem que cuidar de São Paulo. Entendi. E cuidar de São Paulo muito bem. Alguma coisa na estrutura, na infraestrutura de São Paulo está errada. O Enzo Dias, por exemplo, Chico, lateral esquerdo titular do São Paulo, preferiu fazer a cirurgia da hérnia inguinal na Argentina. Por que ele não fez com o médico do São Paulo? Ou com a equipe médica do Hospital Albert Einstein, que tem parceria com o São Paulo? Hoje, os jogadores do São Paulo preferem viajar, no caso do Enzo Dias, que é argentino, viajar até a Argentina e fazer a cirurgia com um médico de sua confiança, do que se tratar com os médicos do São Paulo. Então, a situação está bem estranha. Bom, agora a gente abre espaço para a Luciana Magalhães com as principais notícias do Jornal da Gazeta. Boa noite, Lu. Boa noite, Mi. Hoje você vai ver no JG, 12 suspeitos pelo assassinato do ex-delegado Rui Ferraz Fontes são indiciados. Na zona leste de São Paulo, 11 casas ainda estão interditadas após mega explosão. Justiça inglesa condena a mineradora BHP por tragédia em Mariana. Indígenas bloqueiam a entrada da COP e são recebidos por coordenação da Conferência do Clima em Belém. STF forma a maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação. E no esporte, Brasil garante representante para o Campeonato Mundial de Tetris. A final brasileira foi aqui no Escadão da Faculdade Casper Líbero. É daqui a pouquinho, logo depois do Gazeta Esportiva. Até já, Mi. Valeu, Lu, muito obrigada. Bom, resultado da enquete, quem vai terminar o sábado como líder do Campeonato Brasileiro? Vai dar Flamengo, quer ver? Viu, Palmeiras? 55% dos votos contra tudo e contra todos, contra Bazejo, contra Não, Chico senhora, Lane, eu falei que o Palmeiras ia terminar na frente. É o time da virada, José Paz está de volta para conversa com notícias envolvendo jogadores da seleção brasileira e o avião da tia Leila. Vai ter carona na volta dos amistosos, Zé? Vai ter carona, sim, vai ter carona, viu, Michele? A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, está fazendo um tour lá pela Europa. O Brasil, a seleção brasileira, está na Europa para um amistoso amanhã contra Senegal e um outro amistoso no dia 18 contra a Tunísia em Lille, na França. E aí, depois desse amistoso, no dia 19, o Palmeiras tem um jogo importante contra o Vitória no Allianz Parque, Campeonato Brasileiro, jogo adiantado do Brasileirão agora de 2025. E o Vitor Roque está lá com a seleção brasileira. Então ele vai aproveitar e vai pegar
pegar uma carona com a Leila, presidente do Verdão, para voltar aqui para o Brasil e, quem sabe, defender o Palmeiras nesse jogo contra o Vitória. Vitor Roque deu entrevista coletiva recentemente lá na Seleção Brasileira e foi questionado exatamente sobre o avião da Leila. Por quê? Porque o avião que a Leila vai trazer o Vitor Roque lá da Europa não é esse daí da Placar, que é uma companhia aérea que a Leila tem. É um outro avião diferente e acho que até melhor, viu? Vamos conferir aí o Vitor Roque. Então, esse avião acho que é outro que a gente viaja. Então não sei como que é. Falaram que é muito bom, que esse aí tem até cama. E a resenha foi que também nós até brincou com o Fabrício. O Fabrício falou, vou buscar uma vaguinha nesse voo aí também. E falaram que o avião é confortável. Esse daí eu não conheço ainda. Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, tá lá com a seleção, vai pegar uma carona também nessa volta aí. Devolvo para você, Michele. Vitor Roque vai vir até dormindo, eu acho, hein? Devolvo para você, Michele. Zé Paz, eu acho que nenhum de nós andou num avião desse tipo. Não, tipo, porque eu não. Vem com toda tranquilidade, vem dormindo, Chicão, todo esticado. É um quarto, né? Assim, não é que a gente vem igual sardinha no outro avião. Pode descer do aeroporto e direto pro jogo, né, Chicão? Você vem dormindo, tranquilo. Tranquilo. Agora, o Vitor Roque merece, né? Vamos falar a verdade. Merece, ó, aqui, ó. Merece, porque ele vem sendo o principal jogador do Palmeiras, não é de hoje, né? Tá fazendo gols, tá dando ao Palmeiras esperança, né? De melhores dias. Olha aí, o Tigrinho aí. Então, quer dizer que eu vou mais longe. Ele merece ser o 9 da Seleção Brasileira, que o Ancelotti observe ele com carinho, porque, na minha opinião, ele vai para a Copa do Mundo e vai arrebentar com a camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo. Muito bom. Domingo tem Mesa Redonda Futebol Debate, nosso convidado especial, jornalista grande PVC, Paulo Vinícius Coelho, estará conosco aqui no Mesa Redonda e teremos tudo sobre os jogos do final de semana. E que mais? E amanhã é o último dia do Troféu Mesa Redonda para você votar. Então vota hoje para garantir, tá certo? troféumesaredonda.com.br. Você vota hoje e vota amanhã para resolver a situação, tá? Tá chegando a festa, hein? A gente vai gravar aqui dia 8 de dezembro. Bom, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Um beijo, Bazejo. Tchau, Chicão. Tchau, Mi. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.